A voz do padre ecoou pela igreja lotada enquanto ele fazia a pergunta que normalmente selaria meu destino. Você, Margarete, aceita Mark como seu legítimo esposo? Fiquei ali, com meu vestido cor de marfim, sentindo todos os olhares naquele santuário me fulminarem como raios laser. Sem hesitar, peguei o microfone da mão do padre Johnson e disse: na verdade, tenho algo para compartilhar com todos primeiro. O que aconteceu em seguida mudou absolutamente tudo. Se você estiver assistindo, inscreva-se e me conte de onde está assistindo nos comentários abaixo. Agora, deixe-me levá-la de volta ao ponto em que toda essa confusão começou. Porque, querida, você precisa do panorama completo para entender o quão espetacular esse desastre realmente foi. 6 meses antes, eu estava vagando pela Galeria de Arte Meridian, no centro da cidade, numa tarde de sábado, sentindo pena de mim mesma, como sempre. 63 anos, viúva há 15 anos, e passando mais um fim de semana sozinha, tentando apreciar uma arte que parecia como se alguém tivesse espirrado tinta na tela. Foi então que ouvi a voz dele. Com licença, mas você tem um gosto primoroso. Virei-me e encontrei aquele homem de cabelos grisalhos, de terno caro, provavelmente com quase 50 anos, olhos da cor de uísque envelhecido, distinto, confiante, o tipo de homem que se destaca em galerias e restaurantes chiques. Bem, isso é discutível, respondi, observando seu rosto. Eu estava pensando que esse Jackson Pollock parece a minha cozinha depois que tentei fazer molho de espaguete. Ele riu, uma daquelas risadas ricas e genuínas que fazem você se sentir a pessoa mais interessante da sala. Sou Mark Patterson, disse ele, estendendo a mão bem cuidada. Margaret Coleman. Conversamos por mais de uma hora sobre arte, sobre perdas, sobre a estranha maneira como a vida continua seguindo em frente, mesmo quando seu coração parece permanentemente preso ao passado. Ele me disse que também era viúvo, sem filhos, apenas tentando encontrar um sentido novamente depois de perder a esposa para o câncer 2 anos antes. A parte mais difícil não é a dor, disse-ele enquanto caminhávamos em direção à saída da galeria. É a solidão, aprender a viver para si mesmo novamente, em vez de viver como metade de um casal. Nossa, como ele era bom! Cada palavra perfeitamente calibrada para me atingir em cheio. Quer tomar um café qualquer dia desses? Perguntou ele, com a voz esperançosa e hesitante na medida certa. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me lembrado de que homens como Mark não se materializam em galerias de arte com a sincronia perfeita e as palavras perfeitas. Mas, ali, sentindo-me mais viva do que há anos, ouvi-me dizer: gostaria muito disso. 3 semanas depois, jantávamos todas as noites. Ele aparecia na minha porta com flores, vinho e histórias sobre seu dia na consultoria de investimentos. 2 meses depois, ele passava a maior parte dos fins de semana comigo, me preparando o café da manhã e dizendo que eu era a mulher mais linda que ele já conhecera. Você me faz sentir jovem de novo, ele sussurrava, me abraçando forte na cozinha enquanto o café passava. 4 meses depois, ele se ajoelhou no meu jardim, entre as rosas que Robert havia plantado para o nosso 20º aniversário de casamento. Margarete, disse ele, segurando um anel que provavelmente custou mais que o meu carro, sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas, na nossa idade, por que perder tempo fingindo que somos eternos? Quero passar os anos que me restam fazendo você feliz. O anel era perfeito. O momento era perfeito. Ele era perfeito. E eu disse sim, porque, aparentemente, mesmo aos 63 anos, você ainda pode ser completamente apaixonada por um lindo conto de fadas. Deveríamos ter um casamento de verdade, insistiu Mark enquanto colocava o diamante no meu dedo. Você merece ser celebrada, caminhar até o altar como a rainha que você é. 6 meses para planejar o casamento dos meus sonhos. 6 meses acreditando que havia encontrado minha segunda chance de felicidade. Se eu soubesse que o príncipe encantado era, na verdade, o lobo mau em um terno caríssimo. Mas, diante daquele altar, finalmente sabendo a verdade sobre Mark Patterson, percebi algo importante. Esta história não terminaria comigo sendo devorado vivo. Terminaria comigo sendo aquele que caçava. Na manhã seguinte ao pedido de casamento de Mark, liguei para Daniel com a notícia. Você vai se casar? A voz do meu filho ficou tão aguda que só os cachorros conseguiam ouvir. Mãe, isso é incrível. Quando vou conhecê-lo pessoalmente? Neste fim de semana. Vou preparar o jantar de domingo para todos vocês.
A noite de sábado chegou com Mark trazendo vinho caro e seu sorriso mais charmoso. Daniel e Lana apareceram com flores e mal conseguiram conter a curiosidade sobre meu misterioso novo noivo. Observei da cozinha enquanto Mark fazia sua mágica na minha família. Ele tinha um jeito de fazer com que todos se sentissem a pessoa mais importante do ambiente, uma habilidade que eu estava apenas começando a apreciar. Então, Mark, o que você faz? Perguntou Daniel, acomodando-se na sala com sua cerveja. Consultoria de investimentos, respondeu Mark suavemente. Ajudo pessoas como sua mãe a administrar seus portfólios e proteger seus ativos. Os ricos precisam de orientação sobre como fazer o dinheiro trabalhar para eles. Rica? Desde quando eu sou rica? Eu tinha o dinheiro do seguro de vida do Robert e minha aposentadoria de professora, mas não estava exatamente nadando em diamantes. Perfeito, interrompeu Lana, inclinando-se para a frente com interesse. Margarete definitivamente precisa de alguém cuidando das finanças dela. Havia algo no jeito como ela disse isso que me fez apertar a colher de servir com um pouco mais de força, como se eu fosse uma velha indefesa que não conseguia equilibrar o talão de cheques. Eu administro meu dinheiro muito bem há 15 anos, gritei da cozinha. Claro que sim, querida, respondeu Mark. Mas não seria ótimo ter ajuda profissional? Durante o jantar, comecei a notar algumas coisas, pequenas coisas que provavelmente não significavam nada, mas que pareciam tudo. O jeito como Lana olhava para Mark sem parar quando achava que ninguém estava olhando. Como a mão de Mark se demorou um segundo a mais quando ele lhe passou o sal. O jeito como ambos pareciam se divertir de um jeito que excluía o resto de nós. Então, quando é o grande dia? Perguntou Lana, cortando o bife com mais força do que o necessário. 15 de outubro, eu disse. Nada muito elaborado. Bobagem, interrompeu Mark, estendendo a mão para apertar a minha. Uma mulher como Margarete merece o casamento dos seus sonhos. Igreja grande, recepção linda, tudo de bom. Daniel brindou a novos começos e segundas chances. Todos brindamos, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo um pouco fora do tom naquela noite. Talvez fosse o jeito como Mark ficava olhando o celular debaixo da mesa, ou como Lana parecia mais interessada em estudar meu noivo do que em comemorar comigo. Depois que Daniel e Lana foram embora, Mark me ajudou a limpar. Sua família é maravilhosa, disse ele, me abraçando por trás enquanto eu lavava a louça. Elas são. Daniel é um bom homem, e Lana parece protegê-lo. Ela é, às vezes, um pouco protetora demais, se quer saber. Não há nada de errado em cuidar da família. Naquela noite, o celular de Mark vibrou sem parar com mensagens de texto, uma atrás da outra, como pipoca estourando. Cara popular, observei. Emergência com o cliente, explicou ele, silenciando o telefone. Algumas pessoas ficam ansiosas com suas carteiras depois do expediente. Num domingo à noite, o dinheiro nunca dorme, querida. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça no planejamento do casamento com um entusiasmo que me surpreendeu. 300 convidados, banda ao vivo, flores por toda parte. Mark insistiu em pagar a maior parte, o que deveria ter sido romântico, mas de alguma forma me deixou desconfortável. Eu posso pagar meu próprio casamento, eu disse a ele uma tarde, enquanto provávamos bolos. Eu sei que você pode, querido, mas eu quero fazer isso por você. Deixe-me mimá-la como você merece. Enquanto isso, a Lana começou a aparecer na minha casa com mais frequência, sempre com alguma desculpa, ajudando com os planos do casamento, me trazendo revistas, verificando se eu precisava de alguma coisa. Onde está o Mark hoje? Ela perguntava, olhando ao redor da casa como se esperasse que ele saísse de um armário. Reunião de negócios, eu respondia, observando seu rosto atentamente. Ele trabalha tanto. Você tem sorte de ter encontrado alguém tão dedicado. O jeito como ela disse dedicado me fez sentir um arrepio na espinha. Certa noite, ela chegou bem na hora em que Mark estava saindo para um dos jantares misteriosos com seus clientes. Ah, disse ela, com as bochechas coradas. Eu não sabia que você estava aqui. Só pegando uns documentos, respondeu Mark. Mas havia algo no jeito como se entreolharam que me embrulhou o estômago. Tenha uma ótima noite, disse Lana, observando-o caminhar até o carro com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Naquela noite, fiquei na cozinha bebendo vinho e olhando para o meu anel de noivado.
O diamante refletiu na luz do teto, projetando pequenos arco-íris nos armários brancos, e tudo o que eu conseguia pensar era que algo tão lindo não deveria parecer tão complicado. Mas o amor deveria ser complicado na minha idade, certo? Segundas chances não vêm com manual de instruções. Eu provavelmente estava pensando demais em tudo. Estresse do casamento, como chamavam. Perfeitamente normal para uma mulher planejando seu segundo casamento aos 63 anos. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. 3 semanas antes do casamento, os pequenos sinais estranhos começaram a se acumular e se transformaram em algo que eu não conseguia ignorar. Começaram com ligações. O telefone do Mark tocava nos horários mais estranhos, durante o jantar, à meia-noite, nas manhãs de domingo, quando ainda estávamos na cama. Ele sempre saía para atender e voltava com explicações vagas sobre clientes no exterior ou consultas de emergência. O mundo dos investimentos nunca dorme, dizia, beijando minha testa. Mas depois que nos casarmos, vou diminuir o ritmo. Você terá toda a minha atenção, certo? Porque nada diz mais romance do que marcar um tempo de qualidade entre ligações misteriosas. Meninas, quando o telefone do seu homem toca mais do que o de um telemarketing durante o jantar, isso não é sucesso. Isso é suspeito. Depois vieram as mensagens de texto. O celular de Mark vibrava sem parar, como uma abelha furiosa presa no bolso. Ele olhava para a tela, seu rosto se transformava ligeiramente, e então ele guardava o celular sem responder. Está tudo bem? Perguntei certa manhã, durante o café da manhã. Só spam, ele respondeu. Mas eu o vi digitando furiosamente debaixo da mesa 2 minutos depois. O verdadeiro alarme começou quando peguei emprestado o telefone dele para ligar para a AA. Meu carro tinha morrido na entrada da garagem dele, e meu telefone estava sem bateria lá em cima. Enquanto eu discava, apareceu uma mensagem de alguém identificado como a Ellie. Já estou com saudades. Meu coração parou. Quem é Ellie? Perguntei quando Mark voltou com os cabos de ligação. Seu rosto ficou pálido por exatamente um segundo antes de ele rir. Ah, esse é o Leury, meu sócio. Ele fica sentimental depois de uns drinks. Leury, claro, porque parceiros de negócios definitivamente trocam mensagens dizendo que sentem falta um do outro. Comecei a prestar atenção depois disso. A prestar atenção de verdade. Mark desaparecia por horas fazendo tarefas que deveriam levar 20 minutos. Voltava com as compras erradas ou esquecia completamente o que supostamente tinha ido comprar. Suas histórias sobre a falecida esposa mudavam constantemente. Um dia ela morreu de câncer, no outro foi um acidente de carro. De repente, foi um acidente de trilha no Colorado. Sua esposa era uma aventureira e tanto, comentei certa noite. O que você quer dizer? Bem, ontem você disse que ela morreu caminhando no Colorado. Semana passada foi câncer. O sorriso de Mark não vacilou. Esposas diferentes, querida. Eu já fui casado 2 vezes. Eu te disse isso. Ele não tinha me contado isso. Mas deixei passar, arquivando mais uma inconsistência no meu crescente arquivo mental. Enquanto isso, Lana se tornou uma presença constante. Ela aparecia sem avisar com caçarolas, se oferecia para ajudar nos preparativos do casamento, fazia perguntas detalhadas sobre a agenda e o paradeiro de Mark. Onde está seu noivo bonitão hoje? Ela perguntava, acomodando-se na minha cozinha como se fosse a dona. Reunião com um cliente em Atlanta, eu respondia, observando seu rosto. Ele viaja tanto a trabalho. Deve ser solitário para você. Estou acostumada a ficar sozinha. Mesmo assim, é bom que você tenha alguém para cuidar de você em breve. Lá estava de novo, aquele tom sugerindo que eu era uma velha indefesa que precisava de cuidados. Certa noite, Daniel e Lana vieram jantar. Mark estava atrasado, alegando estar no trânsito devido a mais uma consulta emergencial com um cliente. Quando ele finalmente chegou, Lana praticamente brilhou. Mark, estávamos começando a ficar preocupados, disse ela, pulando para abraçá-lo. O abraço durou exatamente 3 segundos a mais. Eu cronometrei. Desculpem a todos. Crise evitada, no entanto, disse Mark, com a mão apoiada na lombar de Lana enquanto ela se afastava. Daniel estava distraído, servindo vinho e falando sobre seu último projeto na empresa de engenharia.
Mas eu vi tudo. O jeito como Lana prendeu a respiração quando Mark a tocou, como eles ficaram um pouco perto demais enquanto ela o ajudava a pendurar o casaco, o olhar significativo que trocaram quando pensaram que eu não estava olhando. Depois do jantar, pedi licença para ir buscar a sobremesa na cozinha e os encontrei perto da janela, cabeças juntas, cochichando. Está tudo bem? Perguntei em voz alta. Eles se afastaram como adolescentes flagrados se pegando. Só perguntando para o Mark sobre aquele novo restaurante no centro, disse Lana rapidamente. Pensei que eu e o Daniel poderíamos experimentar. Recomendação maravilhosa, acrescentou Mark suavemente. Vocês dois iriam adorar o ambiente. Naquela noite, depois que todos foram embora e Mark foi para casa, sentei-me na cozinha com uma taça de vinho, olhando para meu anel de noivado e tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas na manhã seguinte, encontrei uma conversa no celular do Mark que ele tinha esquecido de apagar. Apenas um fragmento antes de ele sair do chuveiro, e tive que fingir que estava procurando meus óculos de leitura. Não posso esperar muito mais, foi tudo o que consegui captar antes que a tela travasse. Apaguei o histórico do navegador dele, que mostrava que ele estava procurando voos para Costa Rica, e encontrei no bolso do paletó dele um recibo de um almoço no Marriott no centro da cidade, no mesmo dia em que ele me disse que estava em Atlanta. 3 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido, pergunte a ele sobre Tampa. Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos antes de apagá-la. Mas naquela noite, quando Mark me deu um beijo de boa noite e disse o quanto me amava, tudo em que eu conseguia pensar era em Tampa, na Costa Rica e em Lowry, que já sentia saudades dele. O casamento seria em 2 semanas e meia, e eu estava começando a achar que não conhecia meu noivo. 2 semanas antes do meu casamento, fiz algo que nunca imaginei que faria. Contratei um investigador particular. Bem, tecnicamente, eu investiguei por conta própria primeiro. Às 2 horas da manhã, sentada na cozinha com café e meu laptop, comecei a investigar a história de Mark Patterson com a determinação de uma mulher que prefere conhecer a verdade nua e crua a viver uma bela mentira. Era surpreendentemente difícil encontrar Mark Patterson online. Sem perfil no Facebook, sem LinkedIn, sem site profissional para seu negócio de consultoria de investimentos. Para alguém que supostamente administrava carteiras de clientes ricos, ele tinha a pegada digital de um fantasma. Mas sou bibliotecária de ensino médio há 30 anos. Sei pesquisar. Encontrei-o em um artigo do Tampa Bay Times de 3 anos atrás. Consultor de investimentos desaparece após alegações de fraude. Lá estava a foto dele, parecendo mais jovem e arrogante, do lado de fora de um tribunal de Tampa. O artigo detalhava como Mark Patterson teria fraudado vários clientes idosos em suas economias para a aposentadoria antes de desaparecer quando as autoridades começaram a investigar. Meu café esfriou ao ler sobre viúvas que perderam suas economias, documentos falsificados e contas de investimento fantasmas que existiam apenas no papel. Filho da puta, sussurrei para minha cozinha vazia. E eu que achava que encontrar um homem charmoso e disponível na minha idade era um milagre. Acontece que era, só que não era o tipo de milagre bom. Mas como parabéns, você ganhou na loteria dos predadores. Continuei investigando. Os registros judiciais mostravam um padrão que abrangia vários estados, certidões de casamento na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul, todas para mulheres com mais de 60 anos, pedidos de divórcio que mencionavam diferenças irreconciliáveis e disputas financeiras, um pedido de falência sob o nome de Martin Pierce, uma ordem de restrição emitida por uma pessoa chamada Patricia Palmer. Ao amanhecer, eu já tinha impresso tudo. As provas eram contundentes, mas eu precisava saber sobre Lana. Ela era vítima ou cúmplice? Naquela tarde, fiz algo que me pareceu completamente insano. Eu a segui. Sim, você ouviu direito. Aos 63 anos, eu me tornei o tipo de mulher que conduz operações de vigilância em saguões de hotéis. Aparentemente, não há limite de idade para aprender novas habilidades quando sua família está sendo destruída por profissionais. Lana saiu do escritório de Daniel na hora do almoço e foi direto para o Marriott no centro da cidade, o mesmo hotel onde Mark aparentemente almoçara em vez de participar de reuniões em Atlanta. Ela subiu ao 8º andar usando um cartão-chave que tirou da bolsa. Esperei no saguão por 2 horas. Quando ela desceu, o cabelo estava bagunçado e o batom tinha sumido. Mark desceu 5 minutos depois, ajeitando a gravata. Meu coração se partiu e endureceu ao mesmo tempo.
Naquela noite, Mark apareceu com comida tailandesa para a viagem e flores, agindo como se nada tivesse mudado. Você parece quieta esta noite, observou ele, colocando os pratos na mesa. Só cansada. Planejar o casamento é exaustivo. 2 semanas e estaremos em lua de mel em Maui. Só você, eu e o oceano. Sorri e assenti, bancando a noiva amorosa enquanto minha mente repassava tudo o que eu havia descoberto. Mark, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa, querida. Você já foi à Tampa? Seu garfo parou a meio caminho da boca. Tampa? Por que pergunta? Só curiosidade. Alguém mencionou que você pode ter trabalhado lá. Devem estar me confundindo com outra pessoa. Nunca trabalhei na Flórida. Mais uma mentira para piorar a situação. Depois do jantar, enquanto Mark tomava banho, finalmente fiz o que deveria ter feito semanas atrás. Dei uma olhada no celular dele sistematicamente. A senha era 1947, provavelmente o ano real do seu nascimento, embora eu duvidasse que até mesmo essa fosse precisa. Homens nunca mudam suas senhas. Eles apenas adicionam números que importam para eles. O que encontrei me embrulhou o estômago. Meses de mensagens íntimas entre Mark e Alana. Fotos que eu não queria ver, discussões detalhadas sobre minha rotina diária, minha situação financeira e até mesmo minha agenda de medicamentos. Ela vai para a cama cedo durante a semana e lê uma mensagem da Lana. Geralmente dorme por volta das 10. Resposta do Mark: perfeito. Nos dá mais tempo. Mas a pior mensagem veio da semana passada: mais 2 semanas e estaremos livres. A senhora confia plenamente em mim? Resposta da Lana: ainda me sinto culpada às vezes. Mark: não. Ela teve 63 anos de felicidade. Agora é a nossa vez. Tirei print de tudo e apaguei cuidadosamente as evidências da minha espionagem. Quando Mark saiu do banheiro, eu estava sentada na cama, de camisola, com uma cara apropriadamente sonolenta e confiante. Vem cá, linda, disse ele, estendendo a mão para mim. Deixei que ele me abraçasse. Deixei que sussurrasse doces mentiras sobre o nosso futuro juntos. Deixei que ele pensasse que havia enganado com sucesso outra viúva solitária. Mas, por dentro, eu planejava sua destruição completa e total. Na manhã seguinte, liguei para o meu advogado. Margarete, como estão os preparativos do casamento? Pergunta interessante, Janete. Preciso de conselhos sobre como proteger meus bens. De quê? De um lobo em pele de príncipe encantado. Naquela tarde, sentei-me no escritório de Janete, espalhando minhas evidências impressas sobre sua mesa de conferências como se fossem cartas de baralho. Meu Deus, Margarete. Este homem é um criminoso profissional. Eu sei. A questão é, o que eu faço a respeito? Cancele o casamento, denuncie-o à polícia, proteja-se. Janete estudou meu rosto atentamente. Ou você tem outra coisa em mente? Quero ter certeza de que ele nunca mais fará isso com outra mulher. E quero que todos que mentiram para mim enfrentem as consequências de suas escolhas. O que você está pensando? Estou pensando que Mark Patterson espera se casar em 12 dias. E ele vai ter exatamente o que merece. Os convites para o casamento já haviam sido enviados, 300 convidados esperavam testemunhar uma linda história de amor no fim da vida. Eles iam ter uma história, sim, mas não aquela pela qual vieram. 11 dias antes do meu casamento, tomei uma decisão que teria chocado a mim mesma quando era mais jovem. Eu ia deixar Mark Patterson cair na própria armadilha. Acordei naquela manhã com um propósito claro como cristal. Mark já tinha saído para mais uma de suas misteriosas reuniões com clientes, deixando para trás perfume de grife e o cheiro persistente de mentira. Mas eu não ia expô-lo ainda. Não quando eu podia esperar e causar o máximo de dano na frente do máximo de testemunhas. Liguei para Janete, minha advogada, logo de cara. Preciso que você prepare alguns documentos, disse ela baixinho. Que tipo de documentos? O tipo que protege cada centavo que tenho e garante que certas pessoas enfrentem todas as consequências de seus atos. Margarete, você tem certeza dessa abordagem? Você poderia simplesmente cancelar o casamento e deixá-lo desaparecer para perseguir a próxima viúva solitária.
Acho que não. Janete suspirou, mas concordou em preparar documentos financeiros de proteção que só entrariam em vigor depois da cerimônia. Em seguida, liguei para o padre Johnson na igreja. Margarete, querida, como posso ajudá-la? Padre, preciso fazer algumas mudanças na cerimônia de casamento. Nada demais. Só quero acrescentar algumas observações pessoais. É claro que o amor faz as pessoas quererem falar com o coração. Se ao menos ele soubesse o que meu coração estava planejando dizer. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Lana apareceu na minha porta, com cara de nervosa e culpada, carregando uma caixa de biscoitos como se fosse uma oferta de paz. Achei que você pudesse estar estressada com o casamento, disse ela, instalando-se na minha sala. Esses são aqueles biscoitos de limão que você gosta. Que atencioso. Sorri docemente enquanto observava seu rosto. Você está animada com o casamento? Claro. Você merece a felicidade. Eu mereço, não é? Depois de 15 anos sozinha, eu mereço um homem honesto, fiel e que me ame de verdade. Ela se mexeu, desconfortável. O Mark te ama mesmo, não é? Porque ultimamente tenho a sensação de que há coisas sobre o Mark que eu não sei. Lana empalideceu. O que você quer dizer? Ah, é só coisinhas. Ligações em horários estranhos, reuniões misteriosas, esse tipo de coisa. Você não notou nada de estranho, notou? Não, ela disse rapidamente. Nada de estranho. Ótimo, porque eu odiaria pensar que alguém próximo a mim guarda segredos. Depois que ela foi embora, passei a tarde ligando para as vítimas anteriores do Mark. Encontrei informações de contato de 3 mulheres na minha pesquisa, e suas histórias eram dolorosamente semelhantes. Ele era tão gentil, me contou Patrícia, de Tampa. Me fez sentir uma rainha, até ele desaparecer com as minhas economias. Você vai prestar queixa? Perguntei. Com que provas? Ele é esperto demais para deixar rastros. E se eu dissesse que tenho provas? Você estaria disposto a testemunhar? A pausa foi longa. Você encontrou provas? Encontrei o suficiente para enterrá-lo. À noite, eu tinha compromissos de 4 vítimas anteriores de viajar para a Geórgia para testemunhar a queda pública de Mark. Mark chegou naquela noite com champanhe e bifes, pronto para comemorar a proximidade do seu último pagamento. Mais 10 dias, disse ele, beijando minha bochecha. Mal posso esperar para te casar. Nosso casamento será definitivamente memorável, respondi. Durante o jantar, desempenhei meu papel com perfeição, a noiva animada, atenta a cada palavra dele, perguntando sobre nossos planos para a lua de mel, nosso futuro juntos. Tenho pensado nas nossas finanças depois do casamento, eu disse casualmente. Devo adicionar você às minhas contas agora mesmo? Os olhos dele brilharam. O que te deixar confortável, querida? Eu só quero cuidar de você. Você é tão boa para mim. Não sei o que fiz para merecer você. Você é especial, Margarete. Única. Ele não percebeu a ironia, mas eu saboreei cada pedacinho. Depois do jantar, sentamos no balanço da minha varanda, observando o pôr do sol. Mark me abraçou, bancando o noivo devotado, enquanto provavelmente calculava quanto dinheiro teria em 10 dias. Eu te amo, ele murmurou no meu cabelo. Eu também te amo, respondi, pensando nas capturas de tela no meu celular e nas testemunhas que chegavam de 3 estados. Naquela noite, depois que Mark foi para casa, fiquei em frente ao espelho do banheiro e ensaiei meu discurso do dia do casamento, as palavras que o exporiam, revelariam a traição de Lana e me libertariam dessa charada elaborada. Mais 10 dias fingindo, mais 10 dias deixando pensar que tinha vencido. Mas no 11º dia, diante daquele altar, diante de 300 testemunhas, eu ia dar a Mark Patterson e Lana Thompson a performance de suas vidas. Experimentei meu vestido de noiva mais uma vez, admirando como a seda marfim refletia a luz. Dinheiro bem gasto para o que seria a lição mais custosa que Mark Patterson já recebeu. Ele pensou que estava se casando com uma viúva ingênua com mais dinheiro do que bom senso. Em vez disso, estava prestes a se casar com sua própria destruição, e eu mal podia esperar para ver sua cara quando percebesse a diferença. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido,
ele está planejando acessar suas contas durante a lua de mel. Tenha cuidado. Sorri e respondi, obrigada, mas estou bem à frente dele. Mais 10 dias. Eu mal podia esperar. Na manhã do meu casamento, acordei antes do amanhecer com uma estranha sensação de calma. Hoje seria o dia em que Mark Patterson aprenderia que nem toda viúva é um alvo fácil. Eu estava de hobby, tomando café, quando meu celular vibrou com uma mensagem do Mark: não consigo dormir. Estou muito animada para casar com você hoje. Te vejo no altar, meu amor. Até mais, respondi, e imediatamente apaguei a mensagem. Minha cabeleireira chegou às 8, tagarelando animadamente sobre como o dia estava lindo para um casamento. Se ela soubesse que tipo de dia lindo eu tinha planejado. Você está radiante, ela disse, efusiva, enquanto prendia meu cabelo em um coque elegante, absolutamente radiante. Estou me sentindo energizada, respondi, o que era o eufemismo do século. Às 10 horas, enquanto ela me maquiava, Mark ligou. Bom dia, noiva. Como você está? Perfeita. E você? Como o homem mais sortudo do mundo? Te vejo na igreja. Mark? Sim, querida. Tenho algo especial planejado para hoje. Algo que você nunca vai esquecer. Mal posso esperar. Eu também não. Às 11, Daniel chegou para ver como eu estava. Ele estava lindo de smoking e, por um momento, fiquei triste com o que eu iria fazê-lo passar. Mas ele merecia saber a verdade sobre a esposa. Algum nervosismo de última hora? Perguntou ele. Nenhum mesmo. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Papai ficaria tão orgulhoso. Você está linda, mãe. Seu pai gostaria que eu fosse feliz. E hoje, eu vou ser muito feliz mesmo. Ao meio-dia, exatamente 3 horas antes da cerimônia, fiz uma descoberta que selou o destino de Mark para sempre. Eu estava pegando meu perfume quando derrubei o paletó dele, aquele que ele havia deixado pendurado no meu armário. O celular dele caiu do bolso, com a tela para cima, mostrando uma notificação de AL. Peguei o telefone, dessa vez, nem precisei adivinhar a senha. A mensagem estava logo ali na tela de bloqueio: mal posso esperar para comemorar hoje à noite. O velho tolo não tem ideia do que está por vir. Minhas mãos tremiam quando abri o telefone e rolei as mensagens recentes. O que encontrei foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Mark e Lana não só estavam planejando me roubar às cegas, como já tinham transferido $50.000 de uma conta conjunta que eu tinha aberto estupidamente no mês passado. Eles tinham planos detalhados para acessar minhas outras contas durante nossa lua de mel, incluindo documentos falsos e procurações. Mas a mensagem que me fez tremer foi esta manhã: se ela desconfiar, talvez tenhamos que acelerar o processo. Não podemos correr o risco de ela mudar de ideia sobre o casamento. Resposta da Lana: não se preocupe, ela não tem a mínima ideia. Hoje à tarde, ela estará casada com você e, à noite, estaremos ricos. Tirei print de tudo, minhas mãos mais firmes agora que eu sabia da extensão da traição deles. Então liguei para Janete. Margarete, você não deveria estar se preparando? Mudança de planos. Preciso que você bloqueie todas as minhas contas agora mesmo e ligue para o detetive Martinez. Quero que Mark Patterson seja preso no momento em que ele colocar os pés fora daquela igreja. O que aconteceu? Eles já roubaram $50.000. Acabei de encontrar as provas. Há uma hora, meu dinheiro estava protegido e a polícia estava a postos. Às 14 horas, eu estava vestida com meu vestido de seda marfim, parecendo uma noiva radiante e me sentindo um anjo vingador. A igreja estava lotada com 300 convidados, todos esperando testemunhar uma linda história de amor no fim da vida. Eles estavam prestes a ter o show de suas vidas. Patrícia, Linda e outras 2 vítimas estavam sentadas na última fileira, prontas para prestar depoimento, se necessário. O detetive Martinez esperou do lado de fora com reforços. Janete sentou-se na terceira fileira com uma pasta cheia de provas. Às 15 horas, a marcha nupcial começou. Caminhei até o altar sozinha. Daniel havia se oferecido para me entregar, mas eu queria fazer isso sozinha. Cada passo era poderoso, cheio de propósito.
Mark estava no altar em seu smoking de grife, parecendo confiante e bonito, sem a mínima noção de que seu mundo estava prestes a implodir. Lana sentou-se na segunda fileira, usando um vestido vermelho que gritava destruidora de lares, checando o celular e sorrindo como se já tivesse ganhado na loteria. O padre Johnson sorriu calorosamente quando cheguei ao altar. Amados, estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a união de Margarida e Marcos no sagrado matrimônio. Mal ouvia as palavras iniciais. Meu foco estava inteiramente no rosto de Marcos, memorizando sua confiança, sua satisfação, sua convicção absoluta de que havia enganado com sucesso mais uma viúva solitária. A cerimônia transcorreu normalmente, com as leituras, as orações e a troca de alianças. As mãos de Mark estavam firmes enquanto ele colocava a aliança no meu dedo, e sua voz firme enquanto ele recitava seus votos de amor e carinho. Se ele soubesse o quanto eu estava prestes a apreciar este momento. Finalmente, o padre Johnson chegou à pergunta crucial: você, Mark, aceita Margarete como sua legítima esposa, para tê-la e conservá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Sim, disse Mark, sua voz ecoando claramente pela igreja. O padre Johnson se virou para mim. E você, Margarete, aceita Mark como seu legítimo esposo, para tê-lo e mantê-lo, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? Era isso, o momento que eu vinha planejando a manhã toda. Olhei para Mark. Olhei para Lana. Olhei para os 300 rostos me encarando com expectativa. Então, dei um passo à frente e peguei o microfone da mão do padre Johnson. Na verdade, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo sistema de som da igreja, antes de responder a essa pergunta, há algo que todos aqui precisam saber sobre meu noivo. O silêncio naquela igreja era ensurdecedor. Dava para ouvir um alfinete cair no carpete grosso enquanto 300 pessoas prendiam a respiração, esperando para ver o que eu diria em seguida. O sorriso confiante de Mark desapareceu. Margarete, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito esta manhã quando encontrei isso. Levantei meu celular, mostrando as mensagens de texto entre ele e Lana. Você gostaria que eu lesse algumas para os nossos convidados? A igreja explodiu. Suspiros, sussurros, o arrastar de cadeiras enquanto as pessoas se inclinavam para a frente ou se levantavam para ver melhor. Lana se levantou de um salto como se tivesse sido eletrocutada, com o rosto pálido como um fantasma. Por exemplo, continuei, minha voz cortando o barulho, aqui vai uma desta manhã, de Lana para Mark, mal posso esperar para comemorar esta noite. O velho tolo não tem ideia do que está por vir. Mais suspiros. Alguém lá atrás gritou, meu Deus! Mark se lançou para pegar o telefone, mas Daniel se colocou entre nós, com o rosto transbordando de compreensão. E aqui está a minha favorita, anunciei, passando para outra mensagem. Mark para Lana, ela não tem a mínima ideia. Esta tarde, ela vai se casar comigo, e hoje à noite estaremos ricos. A igreja explodiu em caos. As pessoas estavam de pé, gritando, apontando. Vários convidados já estavam pegando seus celulares para gravar. Os supostos amigos de Mark estavam indo para as saídas. Isso é loucura, gritou Mark por cima do barulho. Ela está tendo algum tipo de colapso. Será que estou? Perguntei, com a voz mortalmente calma no microfone sem fio. Então talvez você possa explicar este extrato bancário mostrando que $50.000 foram transferidos da nossa conta conjunta para uma conta nas Ilhas Cayman. Mostrei a prova impressa que Janete havia preparado. Ou estes documentos de procuração falsificados que lhe dão acesso a todos os meus bens durante a nossa lua de mel. O padre Johnson tentava freneticamente restaurar a ordem, mas ninguém ouvia. Metade da congregação tirava fotos. A outra metade discutia em voz alta sobre o que acabará de testemunhar. Senhoras e senhores, continuei, minha voz se elevando acima do caos, gostaria de apresentar-lhes Mark Patterson, também conhecido como Martin Pierce, também conhecido como Michael Palmer, procurado em 3 estados por fraude em investimentos, casado pelo menos 6 vezes, todas com viúvas ricas que misteriosamente perderam suas economias logo após dizerem o sim um ponto. Foi então que Mark cometeu seu maior erro. Em vez de tentar se safar, ele correu. Passou pelo padre Johnson, abriu caminho pela primeira fila de convidados e disparou para a saída lateral, que era exatamente onde o detetive Martinez o esperava algemado.
Mark Patterson, você está preso por fraude eletrônica, roubo de identidade e conspiração para cometer furto qualificado. A igreja estava em completo caos agora, mas eu me sentia perfeitamente calmo. Lana soluçava histericamente na segunda fileira. Daniel encarava a esposa com absoluto desgosto e traição. O fotógrafo registrava tudo. Ah, e Lana, gritei ao microfone, olhando diretamente para minha ex-nora, o FBI vai querer falar com você sobre seu papel nessa conspiração. Espero que aquele vestido vermelho tenha valido a pena. Ela também tentou correr, mas vários convidados homens bloquearam seu caminho. Como era esperta, desistiu e desabou de volta no assento, chorando ainda mais. Patrícia se levantou na última fileira e começou a bater palmas. Então Linda se juntou a ela. Em segundos, metade da igreja estava aplaudindo como se eu tivesse acabado de fazer a melhor apresentação da minha vida, o que, de certa forma, foi o que eu fiz. O detetive Martinez apareceu ao meu lado. Senhora Coleman, precisamos do seu depoimento. Claro. Primeiro, voltei-me para a congregação, muitos dos quais ainda aplaudiam. Obrigada a todos por terem vindo hoje. Sei que este não era o casamento que vocês esperavam, mas é exatamente o casamento que eu planejei. Mais aplausos. Alguém lá atrás até comemorou. A recepção ainda está de pé, anunciei. A comida já está paga e, sinceramente, estou com vontade de comemorar. Quem está com fome? 2 horas depois, eu estava presenciando a recepção do meu casamento, ainda de vestido, cercada por amigos e familiares que não conseguiam parar de falar sobre o que tinham acabado de testemunhar. Foi a coisa mais dramática que já vi, disse minha irmã Linda, erguendo sua taça de champanhe. Estou tão orgulhosa de você. Você devia ter visto a cara dele quando as algemas saíram, disse Daniel, balançando a cabeça. Não acredito que confiei nele. Não acredito que confiei nela. O Mark era um profissional, querida. Ele enganou todo mundo. Mas você acabou descobrindo depois que eles já tinham roubado $50.000. Daniel fez uma careta. Você vai pegar de volta? Parte disso. Janete já está trabalhando na recuperação de bens, mas, honestamente, valeu a pena perder esse dinheiro para ver Mark Patterson algemado. Patrícia se aproximou da nossa mesa, radiante. Margarete, essa foi a coisa mais gratificante que já presenciei. Obrigada por dar a ele exatamente o que ele merecia. Obrigada por virem até aqui para me apoiar. Ter as vítimas anteriores dele na plateia tornou tudo ainda mais doce. O que acontece agora? Agora, Mark vai para uma prisão federal por um longo tempo. Lana enfrenta acusações de conspiração, e eu começo o próximo capítulo da minha vida como uma mulher que sabe exatamente do que é capaz. Naquela noite, depois que todos foram para casa, sentei-me na cozinha, ainda com meu vestido de noiva, bebendo vinho e lendo as dezenas de mensagens no meu celular. A notícia da minha revelação no altar já estava se espalhando nas redes sociais. Vingança no dia do casamento estava em alta. Mas a mensagem que mais importava era a de Daniel: sinto muito, mãe. Sinto muito por não ter visto o que estava acontecendo. Sinto muito por tê-la trazido para nossa família. E sinto muito por você ter que lidar com isso sozinha. Respondi que não estava sozinho. Tinha 300 testemunhas e o melhor filho do mundo me apoiando. Na manhã seguinte, recebi ligações de repórteres, agentes do FBI e mulheres de todo o país que tinham visto minha história online e queriam compartilhar suas próprias experiências com golpistas românticos. Mark Patterson me deu algo valioso, mesmo sem nunca ter pretendido, a prova de que eu era mais forte, mais inteligente e mais perigosa do que qualquer um, inclusive eu, jamais imaginara. E esse conhecimento valia muito mais do que $50.000. Na manhã seguinte ao meu espetacular colapso no dia do casamento, acordei na minha própria cama, ainda com uma leve ressaca de champanhe e justiça, e encontrei meu celular vibrando com notificações. Aparentemente, alguém havia postado um vídeo da minha revelação no altar online, e estava viralizando. Vingança no dia do casamento teve mais de 50.000 compartilhamentos. Minha crítica justa a Mark Patterson estava sendo aclamada como algo que ia de empoderamento à selvageria, passando pela fantasia de vingança que toda mulher precisa ver. Mas a verdadeira ligação começou por volta das 8 horas. Senhora Coleman, aqui é o agente Rodrigues, do FBI.
Precisamos discutir a atividade criminosa mais ampla do Sr. Patterson. Uma atividade criminosa mais ampla. Isso parece ameaçador. De que amplitude estamos falando? Identificamos pelo menos outras 12 vítimas em 6 estados, possivelmente mais. Suas evidências foram cruciais para conectar vários casos. E a Lana? Ela está cooperando totalmente, fornecendo detalhes sobre métodos de recrutamento, identificação de alvos, transferências financeiras. Parece que ela quer minimizar seus próprios custos. Claro que sim. Lana sempre foi mais inteligente do que fingia ser. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Patrícia, de Tampa, estava parada na minha porta com uma garrafa de vinho e um sorriso enorme. Eu tinha que vir te agradecer pessoalmente, disse ela, acomodando-se na minha sala de estar. O que você fez ontem foi o sonho de qualquer vítima se tornando realidade. Como você soube disso tão rápido? Querida, a remoção do vídeo do seu casamento está em todo o Facebook. Minha irmã no Oregon me enviou o vídeo hoje de manhã. Passamos a tarde trocando impressões sobre os métodos de Mark. Patrícia havia perdido toda a sua conta de aposentadoria para as oportunidades de investimento dele, depois, passou 3 anos achando que era burra e envergonhada demais para denunciar o ocorrido. Eu ficava dizendo a mim mesma que a culpa era minha por confiar nele, ela disse, por estar tão desesperada por companhia que ignorei os sinais de alerta. É com isso que os predadores contam, com a nossa vergonha e o nosso silêncio. Mas você não ficou em silêncio. De jeito nenhum. Eu falei alto e pretendo falar mais alto ainda. Naquela noite, Daniel apareceu, com uma expressão abatida e confusa. Lana havia sido presa naquela manhã e estava na cadeia do condado, aguardando uma audiência de fiança. Continuo pensando que deveria sentir alguma coisa, disse ele, afundando-se na cadeira da cozinha. Raiva, tristeza, traição, mas, principalmente, me sinto vazio. Isso é normal, querida. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Eu confiei nela. Estamos casados há 8 anos e eu não fazia ideia de que ela era capaz de algo assim. Lana também foi manipulada, à sua maneira. Mark sabia exatamente como explorar as fraquezas dela. Você está defendendo ela? Estou tentando entendê-la. Ela fez escolhas terríveis, mas também foi vítima da manipulação dele. Ela o ajudou a roubar de você. Sim, ela fez isso. E ela enfrentará as consequências, mas odiá-la não ajudará nenhum de nós a nos curar. Sexta-feira trouxe mais entrevistas do FBI e a revelação de que a operação de Mark era ainda mais abrangente do que qualquer um imaginava. O agente Rodrigues chegou com um arquivo grosso e uma expressão sombria. Já identificamos 17 vítimas confirmadas, ele me disse, espalhando fotos pela minha mesa de jantar. Perdas totais superiores a $2 milhões. Observei os rostos, mulheres entre 50 e 80 anos, todas esperançosas e felizes no que eram obviamente fotos de noivado ou casamento. Quantas outras Lanas havia? Pelo menos 4 que podemos confirmar, cúmplices locais que ajudaram a identificar alvos e a reunir informações. Como eles os recrutaram? Da mesma forma que Mark recrutava suas vítimas, charme, manipulação, promessas de uma vida melhor. Essas mulheres não eram gênios do crime. Elas eram solitárias, com dificuldades financeiras e vulneráveis a alguém que as fizesse se sentir especiais. Naquela noite, recebi uma ligação que mudou tudo. Senhora Coleman, aqui é Sarah Mitchell, do Phoenix Journal. Gostaria de escrever uma matéria sobre golpes românticos, usando o seu caso como tema central. A senhora estaria interessada? Que tipo de história? Educativa, ajudando outras mulheres a reconhecer os sinais de alerta e a se proteger. Sua coragem em expor Mark pode salvar outras vítimas em potencial. Quando começamos? A entrevista durou 3 dias, durante os quais Sarah fez perguntas difíceis sobre meu julgamento, minha solidão, meu desespero por companhia. Respondi honestamente, mesmo quando isso feriu meu orgulho. O que você diria a outras mulheres que podem ser alvo? Perguntou Sarah. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. E lembre-se, homens que realmente te amam não precisam ter acesso às suas contas bancárias para provar isso. Algum arrependimento sobre como você lidou com a situação? Só que eu não percebi antes.
e que eu fiz minha família passar por uma humilhação tão pública. Mas você o impediu de machucar outras mulheres. É isso que continuo dizendo a mim mesmo às 3 da manhã, quando não consigo dormir. A matéria foi publicada no domingo seguinte, na primeira página, acima da dobra: viúva local expõe rede de golpes românticos. Em poucas horas, meu telefone estava tocando com ligações de mulheres de todo o país, compartilhando histórias semelhantes. Senhora Coleman, acho que a mesma coisa aconteceu comigo em Charleston. Perdi tudo para alguém igual ao Mark. A senhora pode me ajudar? Estou namorando alguém que se encaixa na sua descrição. O que devo fazer? Até o final da semana, eu havia conversado com 37 mulheres em 15 estados. Algumas foram vítimas. Outras escaparam antes de perder dinheiro. Todas tinham histórias de manipulação e traição que me soavam dolorosamente familiares. Foi então que percebi que Mark Patterson tinha me dado algo que eu jamais esperava, um propósito maior do que meus próprios sentimentos feridos. Sábado de manhã, liguei para Patrícia em Tampa. O que você acha de criar um grupo de apoio para vítimas de golpes românticos? Para qualquer mulher que tenha sido alvo de predadores, reuniões educativas, compartilhamento de recursos, trabalho de advocacia. Estou dentro. Quando começamos? Que tal no próximo fim de semana? Na minha sala. Café e raiva justificada. Como deveríamos nos chamar? Pensei por exatos 2 segundos. As guerreiras viúvas. Perfeito. Quantas mulheres você acha que virão? Todos os que precisam saber que não estão mais sozinhos. No domingo à noite, eu tinha 12 participantes confirmados para o nosso primeiro encontro: mulheres que perderam dinheiro, mulheres que escaparam a tempo, mulheres que queriam ter certeza de que isso nunca aconteceria com mais ninguém. Mark Patterson tentou me destruir, mas, em vez disso, criou seu pior pesadelo: uma vítima que se recusava a ficar quieta, envergonhada ou submissa. E eu estava só começando. 2 semanas após minha revelação no altar, Mark Patterson tentou revidar. Eu estava tomando café com Patrícia, planejando nossa primeira reunião das guerreiras viúvas, quando meu telefone tocou com uma ligação de um número desconhecido. Margaret Coleman. Aqui é David Brennan, advogado de Mark Patterson. Meu cliente gostaria de propor um acordo. Ri tanto que quase cuspi café na mesa da cozinha. Um acordo para quê? Suas declarações públicas prejudicaram gravemente a reputação do Sr. Patterson e podem ter prejudicado potenciais jurados. Estamos dispostos a oferecer indenização em troca de uma retratação pública. Sr. Brennan, seu cliente é um criminoso condenado que me roubou $50.000. O que exatamente eu estaria retratando? As alegações de fraude não são comprovadas. O Sr. Patterson afirma sua inocência. Então ele pode alegá-la da prisão federal. Desliguei, mas a ligação me incomodou mais do que eu queria admitir. Mark ainda tentava manipular a situação, ainda acreditando que conseguiria escapar das consequências com charme ou ameaças. Naquela tarde, notícias piores ainda. O agente Rodrigues ligou com uma atualização sobre o caso federal. O advogado de Mark está pressionando por um acordo judicial. Ele alega que pode fornecer informações sobre outras redes de golpes românticos em troca de redução nas acusações. Que tipo de acordo? 10 anos em vez de prisão perpétua. Elegível para liberdade condicional em 7. De jeito nenhum. Senhora Coleman, entendo seus sentimentos, mas se as informações dele nos ajudarem a capturar outros predadores, então encontre outro jeito. Mark Patterson destruiu a vida de 17 mulheres. Ele não pode negociar para não pagar por isso. Naquela noite, começou a agressão direta de Mark. Alguém havia postado minhas informações pessoais online, meu endereço, número de telefone e até meu histórico de ensino. O assédio começou imediatamente: ligações a qualquer hora, entregas falsas de comida, estranhos aparecendo na minha porta se passando por jornalistas. Daniel veio depois da 3ª pizza que eu não tinha pedido. Mãe, isso está ficando assustador. Talvez você devesse ficar em outro lugar por um tempo. Não vou ser expulso da minha própria casa por um criminoso na prisão e seus apoiadores patéticos. Mas e se alguém perigoso aparecer? Então lidarei com isso da mesma forma que lidei com Mark,
sendo mais inteligente, mais forte e mais preparado do que eles esperam. Sexta-feira trouxe o acontecimento mais perturbador até agora. Lana, que estava em liberdade sob fiança, apareceu na minha porta, com uma expressão desesperada e vazia. Margarete, por favor. Preciso falar com você. Contra a minha vontade, deixei-a entrar. Desculpa, disse ela, desabando na minha cadeira da sala. Sinto muito por tudo. Nunca quis que chegasse a esse ponto. Até onde você pretendia que isso fosse? Não sei. Mark disse que você estava sozinha e que ele estava te fazendo companhia. Disse que viúvas ricas precisam de alguém para cuidar delas. E você acreditou nele. Eu queria acreditar nele. Ele me fez sentir especial, importante, como se eu tivesse importância. Observei seu rosto, procurando sinais de decepção, mas só vi cansaço e arrependimento. Lana, você é 20 anos mais nova que eu e é casada com meu filho. Se você acreditou que Mark a escolheu por sua personalidade brilhante em vez de seu acesso à nossa família, você é ainda mais ingênua do que eu. Eu sei disso agora. Sabe? Porque o FBI diz que você o ajudou a identificar outros alvos. Isso soa menos como ser enganado e mais como ser um participante ativo. Ela começou a chorar. Eu não sabia que ele era casado com outras mulheres. Eu me achava especial. Você pensou errado. Mark Patterson não ama ninguém além do dinheiro. Você foi um instrumento para ele. Nada mais. O que vai acontecer comigo? Depende de quanto você ajudar o FBI a capturar outros predadores na rede dele. Eu contei a eles tudo o que sei. Então você provavelmente pegará alguns anos em uma prisão de segurança mínima em vez de décadas em uma prisão federal. Considere-se sortudo. Depois que ela foi embora, sentei-me na cozinha, sentindo-me estranhamente triste. Lana tinha feito escolhas terríveis, mas também tinha sido vítima da manipulação de Mark. A diferença entre nós era que eu tinha descoberto o jogo dele a tempo de revidar. No sábado, aconteceu a primeira reunião das guerreiras viúvas. 12 mulheres se reuniram na minha sala de estar, com idades entre 52 e 78 anos. Algumas haviam perdido dinheiro em golpes românticos. Outras haviam escapado antes de serem enganadas. Todas tinham histórias de manipulação e traição. O objetivo não é vingança, expliquei, abrindo a reunião. É prevenção e apoio. Vamos garantir que nenhuma outra mulher passe pelo que passamos. Como fazemos isso? Perguntou Dorothy, uma mulher de 70 anos de Birmingham que perdeu a pensão militar do marido para um golpista. Educação, advocacia e fazer barulho. Vamos ensinar as mulheres a reconhecer os sinais de alerta, confiar em seus instintos e nunca sofrer em silêncio. Patrícia preparou uma apresentação sobre táticas comuns de golpes. Dorothy compartilhou recursos para a proteção financeira. Linda, de Jacksonville, discutiu opções legais para as vítimas. Ao final da noite, tínhamos planos para apresentações comunitárias, campanhas nas redes sociais e parcerias com as autoridades policiais locais. Mais uma coisa, anunciei ao final da reunião. Uma jornalista quer escrever um livro sobre golpes românticos, usando nossas histórias. Alguém interessado em participar? Todos se levantaram. A manhã de domingo trouxe um telefonema que fez tudo valer a pena. Senhora Coleman, aqui é Amanda, de Seattle. Vi sua história online. Acho que estou sendo alvo de alguém como Mark e quero saber o que fazer. Peguei uma caneta e um bloco de notas. Conte-me tudo. A história de Amanda era familiar, um homem charmoso que aparecerá logo após a morte do marido, caminhando rapidamente para o casamento e fazendo perguntas sobre suas finanças. O que devo fazer? Perguntou ela. Primeiro, confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Segundo, faça uma verificação de antecedentes, nome verdadeiro, antecedentes criminais, registros financeiros. Terceiro, nunca dê acesso ao seu dinheiro a ninguém até que essa pessoa tenha provado seu valor ao longo do tempo. Quanto tempo? Anos, não meses. O amor pode esperar. Sua segurança financeira não pode ser substituída. Depois que desliguei, Patrícia ligou com novidades. Acabei de falar com uma mulher em Denver.
Ela está namorando alguém que combina perfeitamente com a descrição do Mark, até mesmo com a história da esposa morta. Mesma operadora? Tem que ser. Eu dei seu número a ela. Ao meio-dia, recebi ligações de mais 6 mulheres em 4 estados, todas relatando o comportamento suspeito de homens que se enquadravam no perfil de golpistas românticos. As viúvas guerreiras não estavam mais apenas apoiando as vítimas. Estávamos ativamente prevenindo novas vítimas. Naquela noite, recebi uma última ligação que mudou completamente minha perspectiva. É Margaret Coleman? Sim. Aqui é a detetive Sarah Shane, do Departamento de Polícia de Seattle. Prendemos um homem hoje por tentar fraudar uma idosa. Ela disse que você pediu para ela ligar para nós, Amanda. Sim. O raciocínio rápido dela e seus conselhos a impediram de perder mais de $100.000. Desliguei, sentindo algo que não sentia desde que todo esse pesadelo começou, alegria pura e descomplicada. Mark Patterson tentou destruir minha fé no amor, minha confiança nas pessoas e minha segurança financeira. Em vez disso, ele me deu o trabalho mais significativo da minha vida. 3 meses após a revelação do dia do meu casamento, sentei-me em um tribunal federal, assistindo à audiência de sentença de Mark Patterson. A juíza, uma mulher séria na casa dos 60 anos, ouviu impassivelmente o advogado de Mark implorar por clemência. Meritíssimo, meu cliente lamenta profundamente suas ações e prestou uma cooperação valiosa às autoridades policiais. O juiz Harrison não acreditou. Sr. Patterson, o senhor sistematicamente visou mulheres vulneráveis, explorou sua dor e solidão e roubou suas economias. O tribunal analisou depoimentos de 19 vítimas em 7 estados, representando perdas totais superiores a $2,8 milhões. Na galeria atrás de mim, estavam sentadas 8 vítimas de Mark que tinham vindo de avião para testemunhar sua queda. Quando o juiz o sentenciou a 25 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional, ouvi soluços silenciosos de alívio. Além disso, continuou o juiz Harrison, o tribunal recomenda que você cumpra sua pena em segurança máxima, dado seu histórico de tentativas de fuga e esforços contínuos para manipular o sistema legal. O rosto de Mark ficou pálido. Ele contava com charme e cooperação para obter segurança mínima e liberdade condicional antecipada. Em vez disso, ele estava prestes a morrer na prisão. Perfeito. 2 semanas depois, Lana recebeu 3 anos de prisão de segurança mínima. Sua cooperação com investigadores federais reduziu em 7 anos sua possível pena. Daniel compareceu à audiência, mas não falou com ela depois. Acabou, sussurrou Patrícia enquanto saíamos do tribunal. Não, respondi, entrelaçando o braço com ela. Isso é só o começo. As viúvas guerreiras cresceram de 12 membros fundadores para mais de 200 mulheres em 23 estados. Nosso grupo no Facebook tinha 15.000 seguidores. O livro Hearts Under Siege, Surviving Romances Kansas estava sendo publicado pela HarperCollins, com a renda financiando programas de defesa das vítimas. Mas a verdadeira vitória foi medida na prevenção. Desde a prisão de Mark, nossa rede ajudou 47 mulheres a evitarem ser vítimas de golpes românticos, 47 mulheres que mantiveram seu dinheiro, sua dignidade e sua fé em si mesmas. Senhora Coleman, um jovem repórter se aproximou enquanto descíamos os degraus do tribunal. Alguma consideração final sobre a sentença de Mark Patterson? Justiça é bom, respondi. Mas a prevenção é melhor ainda. Mark Patterson passará o resto da vida na prisão, mas há centenas de outros como ele por aí. Nosso trabalho é garantir que as mulheres saibam como se proteger. O que vem a seguir para as viúvas guerreiras? Vamos lançar uma campanha nacional de conscientização no mês que vem. Golpistas românticos se baseiam na vergonha e no silêncio. Vamos eliminar ambos. Naquela noite, organizei uma celebração em minha casa. 28 guerreiras viúvas se reuniram no meu quintal, compartilhando histórias e planejando nossas próximas iniciativas. Sabe o que eu percebi hoje? Disse Beth, uma senhora de 70 anos de Jacksonville que havia perdido sua pensão militar para um golpista. Não somos mais vítimas. Somos guerreiras. Com certeza que sim. Levantei minha taça de vinho. As guerreiras viúvas. Que nunca mais sejamos subestimadas. O brinde foi interrompido pelo toque do meu telefone. Número desconhecido. Olá, Senhora Coleman.
Aqui é Rebeca Martinez, de Fênix. Vi sua história online. Acho que alguém está tentando dar um golpe na minha mãe. Peguei uma caneta e um bloco de notas. A história de Rebeca era familiar, um homem charmoso que tinha como alvo sua mãe recém-viúva, que se preparava para se casar e perguntava sobre finanças. O que ela deve fazer? Perguntou Rebeca. Primeiro, diga a ela para confiar nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Segundo, faça uma verificação completa de antecedentes. Terceiro, nunca deixe ninguém pressioná-la a tomar decisões financeiras. Depois que desliguei, Dorothy se aproximou com um sorriso cúmplice. Outro resgate, outra prevenção. A mãe da Rebeca vai fazer uma investigação completa antes do próximo encontro. 6 meses depois, fui convidado para palestrar em uma conferência nacional sobre fraude contra idosos. De pé no pódio, olhando para uma plateia de policiais, assistentes sociais e grupos de defesa, senti o peso total do quanto minha vida havia mudado. Golpistas românticos são predadores, eu disse à plateia. Eles miram na nossa solidão, na nossa esperança, no nosso desejo de companhia. Mas cometem um erro crucial: subestimam a nossa força. Após meu discurso, um jovem agente do FBI se aproximou de mim. Senhora Coleman, sua rede tem sido fundamental na prevenção de dezenas de golpes. Gostaríamos de formalizar uma parceria entre as guerreiras viúvas e as autoridades federais. Que tipo de parceria? Treinamento, recursos, canais de comunicação direta. Queremos que vocês sejam nossos olhos e ouvidos oficiais na comunidade. Naquela noite, liguei para Patrícia com a notícia. Vamos oficializar, eu disse a ela. Reconhecimento federal, financiamento, tudo em ordem. Do desastre no dia do casamento à parceria federal em menos de um ano. Nada mal para um bando de viúvas supostamente vulneráveis. Mark Patterson nos ensinou algo importante: só somos vulneráveis se escolhermos ser. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que me lembrou da importância desse trabalho. Senhora Coleman, aqui é a Ellen, de Portland. Eu estava prestes a transferir $50.000 para um homem que conheci online, mas então vi sua história. Quero agradecer por ter economizado minhas economias. Obrigado por confiar nos seus instintos e pedir ajuda. O que devo fazer agora? Viva a sua vida nos seus próprios termos. E lembre-se, a pessoa certa vai te amar pelo que você é, não pelo que você possui. Ao desligar, pensei em Robert, meu primeiro marido. Ele tinha sido um bom homem que me amou genuinamente, sem interesses ou manipulação. A traição de Mark me fez questionar tudo sobre amor e confiança. Mas as guerreiras viúvas me ensinaram algo importante: o problema não era a minha capacidade de amar. Era a minha disposição de ignorar os sinais de alerta em favor da fantasia romântica. Nunca mais. Naquela tarde, passei de carro pela Galeria de Arte Meridian, onde conheci Mark. As mesmas pinturas estavam penduradas nas paredes, incluindo aquela reprodução de Jackson Pollock onde nossa conversa havia começado. Um cavalheiro de cabelos grisalhos estudava a pintura, provavelmente na casa dos 70 anos, bem vestido e distinto. Ele se virou quando me aproximei. Bela peça, não acha? É realmente caótico, respondi cuidadosamente. Sou James Morrison. Acho que não nos conhecemos. Margaret Coleman. E obrigada, mas não estou interessada. Como é? A busca na galeria de arte, a conversa casual que leva ao café. Eu sei exatamente o que você está fazendo, e não vai dar certo. James Morrison pareceu genuinamente confuso. Eu estava só admirando a pintura. Claro que estava. Tenha um bom dia. Afastei-me, deixando parado ao lado do Jackson Pollock, provavelmente se perguntando como seu comentário perfeitamente inocente havia sido mal interpretado. Do lado de fora da galeria, liguei para Dorothy. Adivinha o que aconteceu? Alguém tentou te paquerar numa galeria de arte. Como você sabia? Porque quando você sabe como o jogo é jogado, você o vê em todos os lugares. Naquela noite, atualizei a página do Facebook das Viúvas Guerreiras com dicas sobre como se manter vigilante em espaços públicos. Em menos de uma hora, já havia dezenas de comentários de mulheres compartilhando seus próprios encontros recentes com possíveis golpistas.
Um ano atrás, eu era uma viúva solitária, vulnerável a predadores de lábia que me viam como um alvo fácil. Hoje, eu era Margaret Coleman, educadora, defensora e pesadelo profissional para golpistas românticos em todos os lugares. Mark Patterson tentou me destruir, mas, em vez disso, criou seu pior inimigo, uma vítima que se recusou a ficar quieta e transformou sua dor em poder. A guerra contra os golpistas românticos estava longe de terminar. Mas estávamos vencendo uma batalha de cada vez, e eu estava apenas começando. 2 anos depois do meu espetacular colapso no dia do casamento, fiquei diante das câmeras no escritório de campo do FBI em Atlanta, anunciando a prisão de uma rede de golpes românticos de 7 pessoas que havia roubado mais de $5 milhões de vítimas idosas em 12 estados. A investigação começou com informações fornecidas pela Rede de Apoio às Viúvas Guerreiras, explicou o agente Rodrigues aos repórteres. Sua vigilância e cooperação têm sido fundamentais para proteger adultos vulneráveis de predadores financeiros. Nos 2 anos desde a prisão de Mark, nosso pequeno grupo de apoio evoluiu para uma organização nacional com mais de 3 mil membros. Ajudamos a prevenir 247 golpes românticos confirmados, recuperamos $1,8 milhão para as vítimas e trabalhamos com a polícia para processar dezenas de criminosos. Mas a verdadeira vitória foi pessoal. Eu me transformei de uma viúva de coração partido em alguém de quem eu realmente gostava e respeitava. Depois da coletiva de imprensa, Patrícia e eu fomos até a prisão federal onde Mark estava cumprindo sua pena, não para visitá-lo. Deus sabe que eu nunca mais queria ver seu rosto, mas para me encontrar com outras vítimas de detentos que ainda lutavam contra a vergonha e o isolamento. 2 anos atrás, eu nunca teria imaginado que estaria aconselhando pessoas em uma prisão, disse Patrícia enquanto passávamos pelos portões da prisão. 2 anos atrás, eu planejava me casar com um sociopata. A vida tem um senso de humor estranho. A reunião de apoio às vítimas foi realizada em uma sala de conferências estéril com 8 mulheres entre 40 e 70 anos. Todas haviam sido vítimas de golpistas românticos. Todas ainda estavam processando a traição e a devastação financeira. A parte mais difícil não é o dinheiro, disse Carol, cujo ex-noivo havia roubado os benefícios militares do seu falecido marido. É se sentir uma idiota. É exatamente com isso que eles contam, respondi. A vergonha mantém as vítimas em silêncio, e o silêncio protege os predadores. No momento em que você começa a falar sobre o que aconteceu, você recupera o seu poder. Fácil para você dizer. Você se vingou. Eu obtive justiça. Mas, mais importante, eu obtive um propósito. Minha humilhação se tornou minha arma. Depois da reunião, Patrícia e eu paramos para tomar um café. Você já se perguntou o que teria acontecido se vocês simplesmente cancelassem o casamento discretamente? Ela perguntou. O tempo todo. Mark teria desaparecido, encontrado outra vítima, e nunca teríamos conectado todos os seus crimes anteriores. Às vezes, a escolha dramática é a escolha certa. Algum arrependimento? Só que não confiei nos meus instintos antes. Mas aprendi que os erros se tornam sabedoria se você for corajoso o suficiente para compartilhá-los. Naquela noite, fui à festa de noivado do Daniel. Ele havia conhecido Sarah, uma enfermeira, 6 meses antes, e eles estavam planejando um pequeno casamento para a próxima primavera. Ela não é nada parecida com Alana, disse Daniel, observando Sarah rir com minha irmã do outro lado da sala. Ótimo! Alana era errada para você de um jeito que não tinha nada a ver com o Mark. Você acha que ainda posso confiar no meu julgamento? Seu julgamento foi bom. Você confiou na sua esposa, que é o que maridos devem fazer. O problema foram as escolhas da Lana, não a sua fé nela. Às vezes sinto que deveria ter te protegido melhor, querida. Você não pode proteger alguém das próprias decisões. Eu escolhi confiar no Mark apesar dos sinais de alerta. A culpa é minha, não sua. Mas você percebeu a tempo. Por pouco, e só porque finalmente comecei a ouvir a voz na minha cabeça que continuava dizendo que algo estava errado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que me lembrou da importância desse trabalho. Senhora Coleman, aqui é o detetive Williams, de Miami. Prendemos um homem tentando aplicar um golpe em uma idosa, e ela disse que você a ensinou a reconhecer os sinais de alerta. O que aconteceu? A configuração clássica de um golpe romântico: esposa morta, oportunidades de investimento, noivado rápido.
Mas quando ele começou a perguntar sobre as finanças dela, ela se lembrou do seu conselho e nos ligou. Quanto ela economizou? $200.000. Todo o seu fundo de aposentadoria. Essas ligações aconteciam semanalmente, mulheres que evitaram se tornar vítimas porque ouviram nossa mensagem sobre confiar em instintos, verificar identidades e proteger informações financeiras. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Lana estava parada na minha porta, parecendo mais velha e mais contida do que eu me lembrava. O que você quer? Perguntei, sem convidá-la a entrar. Para pedir desculpas, para tentar explicar. Você pode explicar para o seu terapeuta. Não tenho nada a lhe dizer, Margarete. Por favor. Eu sei que você me odeia, mas preciso que você entenda uma coisa. Contra a minha vontade, dei um passo para o lado e a deixei entrar. Eu estava me afogando, disse ela, acomodando-se na minha sala de estar. O casamento com o Daniel estava me sufocando. Eu me sentia invisível e sem importância, e o Mark me fez sentir viva novamente. Então, você decidiu ajudá-lo a me roubar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Ele disse que você tinha mais dinheiro do que poderia gastar, que nem perceberia. E você acreditou nele. Eu queria acreditar nele. Ele me fez sentir especial, escolhida, como se eu fosse importante. Lana, você traiu seu marido e ajudou um criminoso a atacar a mãe dele. Você não vai conseguir se livrar disso só com terapia. Eu sei. Perdi tudo, meu casamento, minha reputação, minha liberdade. Eu merecia tudo isso. Sim, você fez isso. Mas quero que saiba que ver você revidar, ver você transformar sua dor em propósito, me inspirou. Estou trabalhando com um grupo de defesa das vítimas agora, tentando ajudar outras mulheres a evitar os erros que cometi. Observei seu rosto, procurando sinais de manipulação, mas só vi cansaço e remorso genuíno. Que bom, Lana. Ajudar os outros a se curar também te ajuda a se curar. Você acha que algum dia vai me perdoar? Eu já te perdoei. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Carregar raiva é exaustivo. E o Daniel? Isso é entre vocês dois. Mas se você espera uma reconciliação, vai se decepcionar. Depois que ela foi embora, sentei-me no meu jardim, pensando em perdão, redenção e segundas chances. Mark era imperdoável porque nunca demonstrara remorso genuíno. Lana era patética, mas redimível porque finalmente estava assumindo a responsabilidade por suas escolhas. Naquela noite, atualizei meu diário, um hábito que comecei depois da prisão de Mark para processar tudo o que tinha acontecido. Segundo ano, pós-Mark. Ainda solteira por escolha própria, ainda com raiva dos $50.000 que ele roubou. Ainda orgulhosa da força que descobri. As viúvas guerreiras se tornaram minha família escolhida, e ajudar outras mulheres se tornou minha vocação. Aprendi que estar sozinha não significa estar solitária e que a pessoa certa vai melhorar sua vida, em vez de tentar controlá-la. Meu celular vibrou com uma mensagem da Dorothy, vi a notícia sobre a prisão em Miami. Mais uma vitória dos mocinhos. Sorri e respondi, outro lembrete de que conhecimento é poder e compartilhar conhecimento é um superpoder. 3 anos atrás, eu era uma viúva ingênua, vulnerável a predadores que viam a solidão como uma oportunidade. Hoje, eu era Margarete Coleman, sobrevivente, defensora e chata profissional para golpistas românticos de todos os lugares. Mark Patterson tentou destruir minha fé no amor e na confiança, mas, em vez disso, ele me ensinou algo infinitamente mais valioso: a diferença entre ser amado e ser alvo. Eu finalmente estava pronta para amar de novo, o verdadeiro amor, com alguém que me escolheu por quem eu sou, e não pelo que eu possuo. E se essa pessoa nunca aparecesse, bem, eu tinha aprendido que uma vida construída com propósito e cercada por uma família escolhida também era muito boa. A guerra contra os golpistas românticos continuaria, e eu estaria na linha de frente, garantindo que nenhuma outra mulher enfrentasse a manipulação de Mark sozinha. Alguns contos de fadas terminam com finais felizes para sempre. O meu terminou com. E ela viveu poderosamente para sempre, protegendo os outros dos lobos na pele do príncipe encantado. Esse foi um final muito melhor. De qualquer forma, obrigado por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa.